Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, meu nome é Carlos Dias e eu sou trabalhista. Fala galera, aqui é o Felipe e eu nunca estudei no Brizolão. Meu nome é Gabriel Jorge e o capitalismo falhou, falha e falhará. Eu sou Matheus Jacinto e quem fez o sambódromo foi Brizola. Olá, meu nome é João Guilherme, eu sou graduando em História. Tomo chimarrão, sou gaúcho, então sou trabalhista. Hoje a gente está aqui para falar sobre o trabalhismo, que é uma ideologia política, econômica, que teve uma influência da doutrina social da igreja, mas antes disso vamos ficar aqui com a leitura. Trabalhismo e Socialismo. Discurso em Caxias do Sul, 1946. Aqueles que afirmam que, ora nos revelamos capitalistas, ora socialistas, que ora roçamos com o comunismo e ora afagamos o espiritualismo cristão, ou não têm, ou fingem não ter, a menor noção dos temas que pretendem discutir, ou ainda, o que é pior, procuram desvirtuar o nosso pensamento, falsear as ideias que defendemos, para depois refutá-las. Nossa posição é clara e definida. Se por socialismo se entender a socialização dos meios de produção, não somos socialistas. Se se entender simplesmente uma crescente extensão da solidariedade social e uma crescente participação de todos nos benefícios da civilização e da cultura, então somos socialistas. Da mesma forma, se por capitalismo se entender individualismo, egoísmo e tradicionalismo, não somos capitalistas. Se, porém, se entender uma função social que se exerce para o crescente progresso econômico e social da coletividade, então somos capitalistas. Trabalhismo e capitalismo solidarista são expressões equivalentes, porque no seu conceito se ressalta o primado do trabalho na produção da riqueza. A fonte fecunda de todos os bens exteriores, proclama a encíclica Rerum Novarum, é principalmente o trabalho do operário, o trabalho dos campos e da oficina. Tal é a fecundidade e a eficiência do trabalho que se pode afirmar, sem receio de engano, que é ele, a fonte única de onde procede a riqueza das nações. Por isso, manda a equidade que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de modo que de todos os bens que eles proporcionam à sociedade, lhes seja dada uma parte razoável, como habitação e vestuário, para que possam viver a custo de menos trabalho e privações. Essa solicitude, continua Leão XIII, longe de prejudicar alguém, tornar-se-á, ao contrário, em proveito de todos, porque importa soberanamente a nação que criaturas humanas, que são para ela o princípio de bens tão indispensáveis, não se encontrem continuamente a braços com os horrores da miséria. Então, vocês acabaram de escutar um discurso do Alberto Pasqualini. Foi um discurso que ele fez ali em 1946. Para quem não sabe, a gente vai falar quem foi esse Alberto Pasqualini, mas em resumo ele foi talvez o maior sistematizador, ideólogo do trabalhismo. Mas antes da gente falar o que é trabalhismo, o que é contra o trabalhismo, já que eu falei que o trabalhismo tem a sua origem na doutrina social da igreja, pelo menos tem argumentos a favor disso, a gente precisa falar um pouquinho da doutrina social da igreja. Qual foi a sua origem, de onde que ela veio e como que tem as suas semelhanças com essa ideologia que vem aqui no Brasil, que foi muito influente no Brasil durante o século XX, né? Quem quer dar as honras de falar um pouquinho sobre a doutrina social? Cara, eu posso falar. Prossiga, caríssimo convidado. Então vamos lá. Eu vou utilizar uma linguagem aqui
que os ouvintes de vocês já devem estar acostumados, né? Que eu preguei um pouquinho ali do último podcast de vocês da teologia da libertação. Vocês disseram lá que a teologia, né, o objeto próprio da teologia é Deus, né? Teologos, então seria o verbo sobre Deus, é discurso sobre Deus, né? Então o objeto próprio é Deus. Só que existe Deus enquanto muitas facetas, né? Então existem muitas ramificações da teologia que pegam que pegam diversos locais teológicos, foi essa a nomenclatura, né? E o local teológico da doutrina social da igreja é a pessoa humana, né? Isso foi se desenvolvendo conforme as encíclicas sociais, mas o local próprio da teologia católica em questão social é a pessoa humana. E a pessoa humana pode ser um local teológico próprio porque, né, Cristo, quando ele se encarna, ele assume a humanidade e dignifica a humanidade. Então, não apenas pela união hipostática, a natureza humana e a pessoa humana é dignificada, também pelo batismo é dignificado, e também pela própria revelação trinitária de que Deus não é apenas um Deus impessoal, ele é um Deus muito pessoal e não apenas uma pessoa só, ele é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a pessoa, esse conceito metafísico de pessoa, no cristianismo ocupa um lugar central. Então, a doutrina social simplesmente não vai levar em conta classes ou grupos políticos, né? Coletividades, digamos assim, e também não vai levar em consideração apenas o indivíduo, como a doutrina liberal começou a ser sistematizada. A doutrina social se foca na pessoa, que é um meio termo, digamos assim, entre o indivíduo isolado, atomizado, e o coletivo. Então, a pessoa vai ser estudada pela doutrina social da igreja como um local teológico próprio para reflexão, animado pelo Espírito Santo e pela dignidade emprestada pela união hipostática de Cristo. E a doutrina social vai, né, surgir num momento em que justamente a pessoa humana estava sendo mais aviltada, que foi o século XIX. O contexto ali da Inglaterra, da Revolução Industrial, vai elevar muito essa reflexão. Não apenas a reflexão da igreja, que sinceramente deu a sua primeira resposta um tanto tarde, né? Mas os próprios teóricos socialistas, os socialistas utópicos e os socialistas científicos, né, os marxianos, os marxistas posteriormente, vão começar a refletir sobre as questões sociais, sobre a classe operária que estava sofrendo todo tipo de aviltamento por causa do liberalismo, realmente o liberalismo em seu estágio puro, né, aquela indústria sem laço nenhum no Estado, sem ser protegido, digamos assim, a classe operária sem ser protegido por certas leis trabalhistas que o protegessem, e os socialistas ali começavam já a fazer alguma baderna. Vai então a doutrina social entrar na jogada com a questão da dignidade da pessoa humana e propor certas respostas, não apenas aos socialistas, né? A doutrina social às vezes é muito utilizada contra o comunismo, contra o socialismo, porque fez muito barulho no século XX, né? Mas responder tanto quanto os capitalistas, os liberais da época que estavam aviltando os direitos dos trabalhadores e fazer toda uma reflexão, fazendo uma poda, né? Cortando os excessos de um lado e de outro, para então aí definir certas questões importantes, que depois várias doutrinas vão se inspirar por isso, o trabalhismo é uma delas. Exatamente, o trabalhismo é uma dessas ideologias que vai se espelhar na doutrina social da igreja. Por que é importante dizer isso? Porque a gente não quer dizer que o trabalhismo é a doutrina social da igreja, não. A doutrina social da igreja vai estar ali apresentando parâmetros para quem quiser seguir, fazer uma política baseada em fundamentos cristãos, católicos, vai estar lá. E o trabalhismo, de certa maneira, seguiu isso, né? Mas, enfim, o que é, né? O que é trabalhismo, propriamente dito? Porque existe lá, aqui no Brasil hoje, existe Partido Trabalhista Brasileiro, tem Partido Democrático Trabalhista, tem o Partido Republicano Trabalhista, né? Acho que é esse nome, é PRTB, que é o partido lá do finado Levi Fidelix.
Enfim, tem vários partidos que vão estar seguindo essa alcunha, falando, eu sou trabalhista. E existem lá o trabalhismo inglês, né? Tem o Partido Trabalhista Inglês, mas não necessariamente a gente quer falar desses. Mas trabalhismo, propriamente dito, essa doutrina brasileira, que, como eu disse, foi muito influente aqui nas nossas terras no século XX. O que é? Como a gente pode definir isso? Bom, o trabalhismo, ele é uma doutrina que tem certos princípios aí bem fundamentados. Hoje em dia, existem realmente muitas siglas trabalhistas, né, de questão de partido, até o antigo PTB, né, o padre Kelmon, nas últimas eleições, ele estava pelo tal do PTB, né, só que teve toda uma treta lá com a sigla original, ela foi proibida, passada para outra pessoa. Então, ser trabalhista hoje, eu diria que não apenas no Brasil, mas mundialmente, pelo menos é uma percepção minha, às vezes se confunde com uma social-democracia genérica. Ou seja, né, você tem ali um aparelho republicano federativo e democrático, coloca nesse sistema aí alguns direitos de proteção ao trabalho, só que passa por cima disso a pinceladas e principalmente hoje aqui no Brasil existe muita infiltração liberal e sinceramente de outras doutrinas que são alheias ao trabalhismo. Então, originalmente, o trabalhismo ele tem certas premissas. Quais delas? O trabalhismo ele é nacionalista, ele é não alinhado, né? Ele rechaça aquela dicotomia já lá atrás, mesmo quando lá atrás, hoje em dia não faz sentido essa dicotomia, mas mesmo lá atrás ele se recusava em se dizer eu sou de esquerda ou eu sou de direita. Não, ele é uma doutrina nacionalista, ele pega as questões da pátria, ele é uma doutrina nacionalista, então ele pega as questões pertinentes da pátria e tenta resolver da melhor forma possível, sem ficar tentando se encaixar nessas agremiações. Ele busca também rechaçar tanto o capitalismo liberal e o comunismo, então ele rechaça o modelo de produção exploratório do capitalismo e também rechaça a solução para esse capitalismo, que seria o sistema comunista socialista de coletivização geral dos meios de produção. O trabalhismo também ele busca unir as classes sociais, né? Ele reconhece que existe uma luta de classes, só que ele não busca acirrar ainda mais essa luta de classes, dizendo, né, que a classe operária tem que passar pela próxima síntese da história, né, e passar por cima conquistar, digamos assim, os seus direitos, passando pela classe burguesa e instalando uma ditadura do operariado e depois termos uma sociedade comunista final. Não, ele tenta, na medida do possível, harmonizar as classes sociais, harmonizar uma classe com a outra, em prol do interesse nacional, né? Em prol da paz social, do bem-estar social. Então, é de fato assim, uma doutrina que se afasta um pouco do marxismo nessa questão. Foi bom falar dessa questão de rechaçar o comunismo e, enfim, essa coisa, porque chegar lá ao comunismo, que seria a abolição da propriedade privada dos meios de produção, esse assunto. E já que a gente está falando de trabalhismo brasileiro, talvez o político brasileiro trabalhista, que todo mundo conhece como trabalhista, né? Talvez o maior político trabalhista do Brasil foi o Getúlio Vargas, mas nem todo mundo sabe que o Getúlio foi trabalhista, mas todo mundo conhece o Brizola como um trabalhista, pelo menos eu tenho essa impressão. Ele dizia, né, que a propriedade privada é tão boa que a gente quer ela para todo mundo. Então, ele já está ali falando que não é um tipo de ideologia que eles vão querer acabar com a propriedade privada ou coisas assim, o que é condenado pela doutrina social da igreja, que já era criticada ali desde da Renovaram, né, final do século XIX. Exatamente, né? O contexto da época era um contexto onde o comunismo, de fato, era uma ameaça, né? Existiam partidos comunistas aqui e, bom, era um contexto de Guerra Fria, né? Isso depois de 45, mas mesmo antes existia esse perigo, enfim, real. E a igreja, às vezes, pressionava, né, os políticos a darem respostas. Tipo, peraí, você tem questões, você levanta bandeiras sociais aí, mas por que você não é comunista?
Então, de fato, tem o discurso do Brizola, onde ele fala a propriedade privada é tão boa que nós a queremos para todos, porque de fato puxa da doutrina social e desde São Tomás, né, de que a propriedade ela está vinculada ao direito natural. Não existe essa de acabar com a propriedade privada totalmente, porque isso é completamente aviltante à dignidade da pessoa humana, isso vai dizer a doutrina social, né? E realmente, se uma pessoa não tem propriedade, ela não tem como exercer a sua liberdade. Então, de fato, dá para definir também o trabalhismo e a própria doutrina social da igreja nessa questão como duas doutrinas que dizem a mesma coisa quanto à propriedade. Ela quer a proliferação cada vez maior da propriedade privada. Isso vai tanto contra os comunistas que querem estatizar toda a propriedade privada e limitar a propriedade privada dessa forma, tanto hoje em dia a classe de banqueiros internacionalistas que ficam brincando de especulação com a miséria alheia, que querem também expoliar a propriedade privada no sentido deles terem toda a propriedade e cada vez as pessoas não terem mais, né? Quer dizer, cada vez as pessoas terem menos propriedade. Aquela questão da Agenda 2030, né? Aquela frase, você não terá nada e será feliz. Pô, você não terá nada e será feliz era algo que em 35, 45 poderia ser dito tranquilamente por um comunista. Iriam xingar de comunista, hoje em dia é dito pelos maiores liberais aí nos clubes econômicos e todo mundo bate palma. Então, é essa expropriação que era pregada por comunistas antes e por liberais hoje, por ultraliberais, ultracapitalistas, que a doutrina social da igreja vai dizer, opa, não, a propriedade privada é boa e a propriedade privada é direito natural e vai o Brizola dizer a propriedade deve ser para todos. Esse é uma bandeira do trabalhismo também. É interessante, eu não tinha pensado nessa frase, porque a gente teve episódio sobre distributismo e fala que o nosso convidado naquela época falou sobre a questão da propriedade privada ser um direito de todos e ser um pedido, um ensinamento da igreja que ela deve ser disseminada. Você é feliz quando tem uma propriedade, você é feliz quando o seu sustento depende de você, quando você se torna um ser independente, mas eu não tinha associado a fala do Brizola a essa questão, o trabalhismo a isso, de queremos a propriedade privada para todos, realmente fica uma ligação muito óbvia com a doutrina social. E isso que você tinha falado, João, eu também não sabia do objetivo do trabalhismo ser essa conciliação de classes em prol da soberania nacional, conciliação de classes. Eu estou usando um termo marxista aqui. E até faz sentido quando você pensa que surge essa coisa no Brasil chamada sindicato patronal, que é uma coisa que acho que não tem correspondente no mundo, acho que só aqui mesmo. Mas como isso se estabelece teoricamente assim? É uma curiosidade particular minha. Quem define isso é a partir das próprias políticas que o Vargas toma? E ele sintetiza isso no partido. Como é que surge o nome trabalhista também? Porque a gente chama partidos trabalhistas lá fora, mas lá fora eles não se chamam trabalhista. Não tem o nome deles. É um nome que a gente forja aqui. De onde vem isso? Bom, o trabalhismo brasileiro, ele é bastante brasileiro. Tanto que o Pasqualini, quando ele tem um texto muito famoso, que eu acho que... Ele menciona isso em vários textos, mas acho que numa sociedade segundo o trabalhismo, ele se dedica a traçar certas diferenças entre o trabalhismo inglês e o trabalhismo brasileiro. E ele diz o seguinte, por mais que receba o mesmo nome, o trabalhismo inglês, e eu diria até mesmo o trabalhismo europeu, ou pelo menos norte-atlântico, de sociedades assim desenvolvidas, chamadas hoje em dia de primeiro mundo, né? Ele tem índole socialista. Porque ele vai dizer assim, o trabalhismo lá vai ser socialista... porque o socialismo ele implica na socialização dos meios de produção. Então, implica numa certa riqueza a ser socializada. Países de primeiro mundo já são ricos, eles têm o que socializar, né? Então, a índole do trabalhismo de lá vai ser socialista, enquanto aqui no Brasil não poderia sê-lo. E ele vai dizer por quê? Porque nós não temos uma sociedade desenvolvida o suficiente para aplicar o socialismo. Então é muito engraçado, o Pasqualini ele rechaça um pouco ali do socialismo a nível teórico, sim, mas mesmo se ele não rechaçasse, assim, ele vai negar o caráter trabalhista socialista para o Brasil,
porque nós não temos os meios de produção suficientes para socializar e fazer socialismo aqui. Então ele vai dizer, o trabalhismo brasileiro ele vai ser um regime capitalista misto ou capitalista solidarista, né, vai ser o que ele vai dizer, ou seja, vão se manter aqui os meios de produção, só que nós vamos colocar políticas, né, de redistribuição dessa riqueza que é produzida e de proteção ao trabalho, para que todos, né, consigam participar da riqueza nacional, de modo que cada um tenha o coeficiente, como é que ele usa o termo? De modo que cada um tenha o seu coeficiente proporcional àquilo que produziu, tenha o ganho proporcional ao seu trabalho e que se diminua a usura social, que seria a exploração do homem pelo homem, em decorrência de alguns terem mais, outros terem menos. Então é mais ou menos isso a diferença, assim. Aí, enfim, agora a gente dá um panorama de qual é o panorama histórico assim do trabalhismo. Eu acredito que pode sim se colocar como uma terceira via. Naquela época já se apresentou assim, só que era um contexto muito difícil, porque você tinha que geopoliticamente, num contexto de Guerra Fria, depois aí que o Partido Trabalhista foi oficialmente, né, fundado e criar ali os seus principais ideólogos ali com Pasqualini, já era um contexto depois da dissolução da ditadura varguista, um contexto ali democrático. Então era um contexto de Guerra Fria e você tinha que invariavelmente escolher um lado, e progressivamente o Brasil acabou adotando o lado do alinhamento com os Estados Unidos e o adotamento de cada vez mais políticas liberais. Mas se você analisar a essência do trabalhismo, e às vezes até de algumas ações, alguns discursos, algumas ações pragmáticas, assim, que a gente pode pensar e dar alguns exemplos depois, ele sempre foi uma terceira via entre uma e outra. Ele se recusava a adotar estratégias e até mesmo doutrinas e pensamentos da União Soviética, e se recusava também a simplesmente aparelhar o Brasil, a nação brasileira, aos interesses e às ideias também do capitalismo que estava se formando ali nos Estados Unidos. Então eu acho que é uma terceira via bastante razoável, e hoje em dia no Brasil também ele pode se oferecer como uma terceira via. Eu não gosto muito desse termo terceira via, porque existiram outras terceiras vias também. Por exemplo, o fascismo e o nazismo são terceiras vias, né? Só que colocar o trabalhismo como essas duas ideologias também é muito complicado, porque também difere muito em questões importantes que a gente pode falar assim depois, mais para frente. Então é um pouco complicado. É uma ideologia nacionalista, genuinamente brasileira, preocupada com a dignidade da dignificação da pessoa humana, que rechaça o socialismo, que sinceramente, na minha opinião, está morto, né? O socialismo, na minha opinião, ele não é mais uma ameaça no mundo hoje. O que existe hoje são tons diferentes de liberalismo e capitalismo mundial. Ele pode se colocar como uma via de combate a isso, genuinamente brasileiro, sem cair para o vício do socialismo, como foi no início, né? Como foi a própria doutrina social da igreja. Quando ela surge como não quer ser nenhuma coisa nem outra. Então, eu acho que sim. Fiquem agora com a música do Luiz Gonzaga, Marcha da Petrobras. Brasil, meu Brasil, tu vais prosperar, tu vais crescer ainda mais com a Petrobras. Vais crescer ainda mais com a Petrobras. Agora a coisa vai mudar, o sangue da terra vai jorrar, porque o nacional monopólio nos deu o nosso rico petróleo. Somos assim donos de um grande país, um povo pobre, futuroso e bem feliz. Petroleiros conduzindo pelo mar o ouro negro para o Brasil refinar. Brasil, meu Brasil, tu vais prosperar, tu vais crescer ainda mais com a Petrobras. Vais
Assim, Mataripe, Cubatão, o óleo do Brasil destilarão. Candeias, Maceió e Nova Olinda, os campos de nossa riqueza infinda, terão de dar produção para o Brasil. E nossa terra não será só Orani. No Conselho Mundial entre as nações, nós brasileiros temos de ser campeões. Agora a coisa vai mudar, o sangue da terra vai jorrar, porque o nacional monopólio nos deu o nosso rico petróleo. Somos assim donos de um grande país, Um povo forte, poderoso e bem feliz. petroleiros conduzindo pelo mar o ouro negro para o Brasil refinar. Vocês escutaram, né, a música do Luiz Gonzaga, O Rei do Baião, Marcha da Petrobras. Por que eu escolhi, a gente escolheu essa música? Porque a Petrobras é um dos legados do trabalhismo brasileiro. Foi criado ali no governo, do segundo governo do Getúlio Vargas, né, no período que ele esteve ali eleito diretamente na eleição de 50. A Petrobras é um dos frutos do trabalhismo brasileiro e talvez o maior dos brasileiros. Ele fez aquele exagero, né? O Luiz Gonzaga cantando a música do que eu acho que é a maior empresa brasileira até hoje. Né, 60 anos eu acho que é até hoje a maior empresa brasileira. Mas olha, a gente aí falou essa questão da doutrina social, o trabalhismo, essa questão do Pasqualini e do trabalhismo brasileiro propriamente dito. Mas eu citei aqui o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele foi ali presidente do Brasil por 15 anos ininterruptos, né, de 30 a 45, depois retorna em 50. Mas o Partido Trabalhista Brasileiro, o Pasqualini, esse próprio discurso que eu coloquei no começo do episódio, é de 46, ou seja, o Estado Novo, o governo do Vargas, o primeiro governo já tinha acabado, mas o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, já existia. Então a gente pode dizer que o trabalhismo ele vai ter um período que antecede a formação do partido. O primeiro governo de Vargas foi um governo trabalhista, mas antes do Pasqualini, dessa questão, desse diálogo bem explícito com a doutrina social, o Vargas já era um político, né? A gente, quando se aprofunda na questão do Vargas, a gente sabe que ele foi um agnóstico, que ele fez até discurso contra a religião, se não me engano, na formatura dele de direito. Enfim, ele teve isso, mas ao mesmo tempo ele teve apoio de parte da hierarquia católica, né? Parte dos padres, bispos, até cardeais que eram brasileiros ali na década de 30, década de 40, até certo ponto os apoiaram. Mas o trabalhismo ele não começou com essas bases somente de doutrina social da igreja, não. Teve outros fundamentos, como o positivismo, que era uma ideologia que se opunha diretamente com a Igreja Católica, né? Inclusive, quando existia o Index Prohibitorum, né, tinha livro do Comte, que é o filósofo que fundamentou o positivismo, enfim. Mas do que consta esse positivismo e qual foi a influência do positivismo também no trabalhismo? Porque a gente não pode falar também só da influência da doutrina social da igreja no trabalhismo, e nem somente na influência dessa questão do positivismo. E também tem outras influências, mas essas são provavelmente as que são mais conflitantes ideologicamente, porque
quem conhece as duas coisas pode até pensar, nossa, que paradoxo, como que uma pessoa consegue ser influenciada pela DSI e pelo positivismo, ainda mais ali na década de 30, na década de 40, sabe? Então vamos lá, de fato o trabalhismo ele se auriu ali da bandeira positivista e depois ele foi pegando assim como se fosse um rolo compressor que vai pegando um monte de influência ao longo do caminho da doutrina social da igreja, de fato. Então para a gente entender isso eu vou colocar num panorama histórico. Vamos começar do início. A gente sabe que no século XIX, durante assim boa parte do século XIX, o Brasil ele estava sob o auspício da monarquia, ele tinha um outro regime político, todo mundo sabe disso até 1889, e é impossível entender as origens do trabalhismo e as origens do próprio Getúlio Vargas, da figura, né, principal do trabalhismo, que foi lá e fez o Estado Novo, fez tudo, basicamente refundou o Estado brasileiro e deu conteúdo à República Nascente. A gente tem que entender as contendas entre os monarquistas e os liberais, especialmente a facção positivista, quer dizer, entre os monarquistas e os republicanos, principalmente a facção positivista dos republicanos históricos ali, né? Então vamos lá. O Império, assim, tem que dar um disclaimer que o trabalhismo, que a doutrina social da igreja não vai influenciar somente gente que se diz trabalhista, óbvio. Vão influenciar todas as bandeiras, inclusive hoje monarquistas, né? Acho que não existe hoje em dia monarquista no Brasil que você encontre e diz assim, eu sou monarquista, que não seja católico. De fato. Até vocês fizeram aquele episódio lá sobre a TFP, né? Tem um monte de monarquista ali da TFP, eles gostam bastante ali da família Bragança, da história monárquica do Brasil, no meio católico é bastante comum o discurso de a república foi golpe, tem que abaixar a república, não sei o quê, mas se a gente volta no tempo, a gente descobre o seguinte, monarquia não é apenas a família real e o imperador. O chefe dos Bragança, literalmente da TFP, sim. Acabei esquecendo desse fato. Monarquia não é só o imperador e a família real, monarquia é sistema. E o sistema monárquico que se instaurava ali, principalmente com o avanço do Segundo Reinado, era um sistema parlamentarista às avessas, todo mundo estudou isso na escola, o imperador mal governava, existia uma alternância entre dois partidos ali no poder, mas basicamente queriam a mesma coisa, trocava ministro que antes era liberal e depois virava conservador, ou até mesmo que antes era republicano e o imperador chamava ali para ser chefe de gabinete ali dos ministros e ele ia. O exemplo disso é o ministro Lafayette, se não me engano. Mas enfim, a doutrina política do Império era uma doutrina fundamentalmente liberal. E isso estava começando a irritar um pouco certa ala mais conservadora e histórica dos republicanos que queria uma mudança de sistema que não ficasse nesse jogo de perdas e ganhos e nesse jogo simplesmente da política do possível, né? Eles queriam algo mais ideológico e eles queriam a abolição imediata e sem indenização da escravatura, por exemplo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com o Partido Republicano Rio-Grandense, que queria ser fundado em 1883. E o positivismo, ele entra nessa história como uma ideologia que vai influenciar muito essa galera para ter, de fato, uma mudança de sociedade aos moldes republicanos e aos moldes do progresso. Então, toda a questão do progresso, que envolvia a abolição da escravatura, a atualização de sistemas, um sistema federativo que respeitasse os direitos de voto de cada província, alargamento também de direito dos votos e também a questão da industrialização e também de certo auxílio à classe operária, vai ser bandeira aqui no Brasil dos positivistas. Os positivistas, de fato, eles têm uma doutrina bastante anticlerical. Se nós lermos as páginas das primeiras edições assim, do jornal A Federação, que era o jornal oficial do Partido Republicano Rio-Grandense, dirigida primeiramente por Venâncio Aires, depois vai ficar um bom tempo ali com Júlio de Castilhos, a gente vai ver que é bem anticlerical mesmo. A igreja ela é associada com o sistema atrasado da monarquia e, de fato, é bastante anticlerical. Só que o Brasil, ele é, digamos assim, um liquidificador ideológico, onde tudo que vem para cá a gente transforma em algo nosso.
Então existia, por exemplo, o positivismo ortodoxo. O positivismo ortodoxo, ele até fundou aqui, quando chegou aqui, ele tem a religião, né, a igreja da humanidade, a igreja positivista, acho que todo mundo sabe da igreja positivista, aquela papo todo de louvar a humanidade e tal. Só que o positivismo ortodoxo, ele chega aqui no Brasil e ele vai lentamente se transformando num positivismo heterodoxo, do qual Júlio de Castilhos será um partidário. Então não existe apenas uma transposição mecânica das teses positivistas para cá. O que vai existir é uma adaptação à nossa realidade e por isso, e vai ser justamente essa heterodoxia do positivismo que vai possibilitar relações mais amistosas com a igreja e com o clero depois. Ainda mais porque a igreja, no período monárquico, querendo ou não, nós temos aí as questões religiosas, né? Nós temos aí todo monarquista, todo católico sabe da perseguição ao Dom Vital, a coisa com a maçonaria e tal. Então, muita parte do clero, assim, quando acontece assim, a fundação da República, acham que é uma oportunidade para ter a sua voz ouvida. E o que acontece em 1891? A doutrina social da igreja. Em 1891, o sistema já tinha mudado aqui no Brasil, não era mais monarquia, era né, república. Então, quando surge a Rerum Novarum, e vão surgir depois a Liga Eleitoral Católica, vão surgir os centros operários católicos, vai existir muito debate sobre essa encíclica, né, nos centros universitários e tal, e o que vai existir é uma enorme movimentação de gente em torno do clero que vai buscar ali na política republicana, uma forma de ter a sua voz ouvida, né? O que vai acontecer a nível nacional, depois de 1891, da primeira Constituinte, é a consagração a nível nacional de uma república federativa, porém aos moldes liberais, né? Aquele mesmo parlamentarismo que era criticado por Júlio de Castilhos, os republicanos históricos que existia na época da monarquia e que servia simplesmente para debates, como é que ele vai dizer, para debates esdrúxulos e sem propósito ali no seio da monarquia, vai continuar acontecendo com a clássica República do Café com Leite, né, no início do século XX. Mas no Rio Grande do Sul, aqueles positivistas heterodoxos, eles vão começar a se organizar e já em 1891 vai ser publicada no dia 14 de julho uma Constituição para o Estado do Rio Grande do Sul que consagrava aqui um modelo bastante autoritário de republicanismo que abominava completamente o sistema parlamentar. O sistema parlamentarista, o parlamento, na verdade, ele servia só para aprovar orçamento. E vai ser justamente desse pasto republicano, autoritário, e que tinha essa preocupação muito grande com a modernidade, com o progresso, né? Hoje em dia, dizer que alguém é modernista ou que alguém é progressista tem muito cunho cultural, né? Aquela questão da cultura woke e tal. Mas ser progressista naquela época era principalmente uma questão social, de pautas da sociedade, principalmente a questão dos operários e da modernização e da industrialização. Então, aqui no Rio Grande do Sul, vai existir uma forma de política que vai vigorar basicamente por 30 anos ininterruptos, onde o Rio Grande do Sul vai ter uma Constituição independente do Brasil, vai ser extremamente autoritária e truculenta, mas preocupado com essa questão da modernização e da industrialização. E é justamente nessa esteira que a proteção aos trabalhadores, a organização dos trabalhadores e a questão do nacionalismo, né, vai começar a ganhar palco. E vai ser justamente nesse local que vai crescer o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele era, na infância, republicano, castilhista, ou seja, ele era partidário do Júlio de Castilhos, fazia protestos e tal, e movimentações pela chapa do Borges de Medeiros, pelo PRR, pelo Júlio de Castilhos também, discursa no funeral do Júlio de Castilhos, né, ele é um daqueles republicanos, assim, bem linha dura, e ele vai levar para ele essa questão da modernização do Brasil adiante. Então ele vai olhar um pouco além do Rio Grande do Sul e ele vai querer instaurar a nível nacional no Rio Grande do Sul o que falhou na primeira Constituinte e se instalou aqui no Rio Grande do Sul. Né, esse rechaço ao sistema liberal e parlamentarista que existia na monarquia. Hoje em dia, né, os monarquistas, eles são bastante
né, eles falam muito dessa questão, não, porque o bom para o Brasil é ter uma monarquia parlamentarista, porque o parlamentarismo é muito bom, mas eles estão atrasados no debate, porque já lá no século XIX isso era discutido e era pauta de extrema contenda entre os republicanos históricos e os monarquistas e os republicanos liberais, né? Ou seja, o parlamentarismo e esse sistema de revezamento das classes possidentes no poder era simplesmente uma forma de transformar o Brasil, manter o Brasil não industrializado, manter o Brasil como exportador de produtos primários e comprador de bens industrializados. Eles tinham uma enorme resistência às pautas da industrialização e principalmente ao direcionamento estatal na área da economia, né? Então eles tinham muito essa questão do liberalismo e resistência a reformas sociais e proteção ao trabalho, né? Também tinham muito apreço por tendências estrangeiras. No Império era copiar tudo que tinha da Inglaterra, seja o sistema político, seja questões sociais e tal. E na República Velha continuou a mesma coisa. O que vem de fora é legal, mas dessa vez foi trocado um pouco para os Estados Unidos. Mas enfim, esse mesmo sistema liberal, do liberalismo político, parlamentarista e monárquico, foi mantido na República Velha, com a política do café com leite, aquela troca de poderes entre os republicanos liberais de Minas Gerais e São Paulo, enquanto o pessoal republicano histórico positivista no Rio Grande do Sul, ele era radicalmente diferente disso, né? Eles tinham uma forte rejeição ao liberalismo político, né? Tinha uma rejeição, como eu falei, ao parlamentarismo, queriam um executivo forte e em diálogo direto com as massas populares, tanto que na Constituição aqui do Rio Grande do Sul, de 1891, existia a possibilidade, ou seja, não existia legislativo. O legislativo era um órgão do executivo apenas para aprovar o orçamento. Mas existia um mecanismo de que o executivo, ao legislar, ele podia pedir às instâncias municipais para que cooperassem nos projetos de lei, né? Então, isso de fato não foi acontecer, porque as circunstâncias não deixaram a Revolução Federalista, que foi, enfim, mas isso é pauta para outro podcast, talvez, mas existia essa precedência, né? Então era um executivo em forte diálogo com as massas populares, sem passar por parlamento ou por essas coisas assim, coisa que o Getúlio Vargas foi fazer. Qual é o governo dele? É basicamente um governo cesarista, de um executivo forte, supressão das instâncias legislativas. Nós tínhamos o órgão lá, o DASP, né, o DASPinho, que era basicamente um órgão do executivo para legislar, e de diálogo direto com as massas populares, né? O Getúlio Vargas era extremamente popular, tanto que ele foi ganhar a cunha de populista de forma pejorativa depois, né? E ele trouxe disso da sua tradição positivista e da sua tradição castilhista, né, daqui do Rio Grande do Sul. Eles eram centralistas também, né, extremamente reformistas, a não ser porque seja aquilo que o mantém no poder, porque todo mundo gosta de poder e os castilistas não são os mais imaculados disso, né, mas a questão a certas reformas institucionais e sociais, assim, eles eram bastante reformistas. A própria abolição da escravatura, eles eram os únicos ali que defendiam naquele contexto a abolição imediata e sem indenização. Até os outros republicanos paulistas, né, mineiros e tal, do Rio de Janeiro, não é Rio Grande do Norte não, Rio de Janeiro, eles tinham uma certa resistência a essa ideia da abolição imediata. E também fomento à indústria, e também existia uma espécie de nacionalismo ou patriotismo social e cultural, e uma postura que pode ser considerada anti-imperialista, né? Eles tinham essa espécie de truculência com o que vinha de fora, o que pode ser chamado de por isso que é esquerdista, digamos assim, uma doutrina de esquerda. Mas esses seriam os pontos principais que tornam essa doutrina positivista, heterodoxa, castilista e gaúcha, da onde surgiu Getúlio Vargas, como uma doutrina em franca oposição ao liberalismo que se instaurou posteriormente, e contra o qual ele vai dar um golpe em 30, né? Então seria a mesma batalha, né? Os republicanos históricos contra a monarquia vai se repetir nos republicanos gaúchos, né? Nos partidários de Getúlio Vargas, aos liberais da República Velha, oligarcas, né? A tal da República Oligárquica.
Então seria mais ou menos isso. E como é que vai ter a doutrina da igreja no meio disso, né? Eu já falei que o positivismo ele vai virar um positivismo heterodoxo. O próprio Júlio de Castilhos ele gostava, ele falava bem da Igreja Católica, coisa que outros republicanos ali, até mesmo seus correligionários não faziam a mesma coisa. E o Auguste Comte também falava um pouco bem, né? Mas de fato não era aquela submissão maravilhosa que a gente esperaria de um bom católico. Mas o que vai acontecer? Isso só vai acontecer posteriormente com a proliferação dessa doutrina na zona de imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. E o Pasqualini, ele nasceu em 1901, ele participou do golpe militar de 30, e ele era um tradicional filho das colônias italianas, que tinham uma cultura católica extremamente forte, e ele pegou o auge das discussões da Rerum Novarum quando foi publicada ali também, se não me engano, em 1891. Então, ele afirma que tanto ela quanto a 40º Ano foram encíclicas que influenciaram muito ele, e no governo varguista as discussões eram extremamente acirradas, né? E o Pasqualini tomou parte nessas discussões, foi influenciado pela doutrina social da igreja. Tem ali, se você for na página da Wikipédia do Pasqualini, vai dizer que ele é um católico ecumênico. Outras fontes já dizem que ele era um católico não praticante, ou que ele era um agnóstico. Eu, sinceramente, não me interessa saber qual era a vida particular dele de vivência, cada um tem as suas questões, né, infelizmente, mas ele de fato se nutria e muito das encíclicas sociais, inclusive os seus próprios discursos, né, proferidos no Senado e escritos também, o estilo vai ser muito parecido com a doutrina social, com a doutrina social, desculpa, com as encíclicas sociais, com as encíclicas da igreja. É muito engraçado, assim, o tópico, tal, o jeitinho de falar é bem tomista, é bem católico, assim, ele se inspira até na forma, assim, para falar. Então, é mais ou menos isso, né, esse progressismo republicano preocupado com a questão da indústria, preocupado com a tutela da classe trabalhadora, e aqui é algo muito importante, não com a organização da classe trabalhadora para que a classe trabalhadora dê um golpe na burguesia, ao estilo marxista, né, mas com a tutela estatal para a classe trabalhadora. Era isso que esse positivismo republicano pregava. E aí, então, vai seguindo esse influxo aí o Pasqualini, e ele vai adicionar notas da doutrina social. Então, o que Getúlio Vargas fez na área do pragmatismo, porque na sua juventude, de fato, ele era bastante anticatólico, ele era não apenas um agnóstico que não se importa, ele era anticatólico mesmo, ele tinha muitas citações a Darwin, Spengler, aquela questão do desenvolvimento social e passar por cima dos antigos dogmas, coisas assim, mas ele foi ficando mais velho, ele foi entendendo certas coisas, foi abrandando, foi amaciando o seu pensamento, e ele percebeu que não apenas de uma forma pragmática o apoio da igreja era muito importante, mas a igreja se colocava, principalmente depois ali que a Rerum Novarum começou a fazer barulho, se colocava em prol da classe trabalhadora, se colocava em prol da sua ideologia que ele mesmo viria, né, que ele professava, já estava pronta, né, em germe, pelo menos na cabeça dele. O que ele fez em ato, instituindo o Ministério do Trabalho, as leis trabalhistas, a lei de previdência, já eram coisas que a doutrina social pregava e que o Pasqualini depois vai costurar bonitinho no trabalhismo brasileiro. Então a influência da doutrina social da igreja no trabalhismo não é uma doutrina que vem desde dentro, assim, que vem direta e surge dizendo assim, não, eu vou ser uma doutrina católica que vai tentar seguir tudo bonitinho. Não, é uma influência, tem que assumir, né, que ela é indireta, ela é tangencial, que ela vem assim de mansinho como quem não quer nada, e aí depois ela vai e influencia direto. E também não é única assim no trabalhismo. Outros partidos depois de 45 nutriam fortes relações com a igreja. Por exemplo, eu posso citar o Partido Social Democrático, o PSD. O meu avô, por exemplo, aqui, né, ele foi um integrante do PSD aqui no Rio Grande do Sul, já em 46 ele foi ser integrante, ele bem no início do PSD, Partido Juscelino Kubitschek, né, para quem está meio perdido, e ele tinha forte capilarização política entre os católicos, principalmente do interior. O trabalhismo era muito forte nas zonas urbanas, entre a classe operária urbana,
mas entre a classe dos trabalhadores rurais, assim, o Partido Social Democrático, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, tinha uma capilarização melhor, e a igreja, os clérigos, eles tendiam a ter mais relações e serem mais amigáveis com o PSD. Então, de forma alguma, assim, o trabalhismo ele é a única doutrina política que tem influência. Mas no plano da ação, ele foi o primeiro que fez o seguinte, ele foi o primeiro que realizou o que a doutrina social da igreja, através da Rerum Novarum, pediu. E depois a gente pode fazer ali uma comparação do que é pedido e do que a doutrina trabalhista aqui no Brasil diz. Mas o que então o Getúlio Vargas fez na área do pragmatismo, o Pasqualini foi lá e deu uma costurada final. Então é isso, em resumo, esse suco, né, de positivismo heterodoxo, republicanismo, antiliberalismo e progressismo, que depois vai ser misturado com essa a questão do desenvolvimento e emancipação, digamos assim, da classe trabalhadora e proliferação da propriedade, que vai gerar o trabalhismo brasileiro. Então, conforme você foi falando, eu fui percebendo mesmo que como o trabalhismo é uma visão realmente muito genuinamente brasileira, né? Ele não é só uma coisa que é trazida de fora e reproduzida aqui mecanicamente, como você mesmo disse, usando as suas palavras. Só que aí, uma das coisas que eu, enfim, comecei a pensar assim, e aí eu queria, isso é mais uma indagação do que uma afirmação minha, eu queria saber da visão de vocês, até porque eu estou mais aqui para aprender do que qualquer outra coisa. Se não existe dentro desse contexto do trabalhismo uma certa inclinação a um autoritarismo, ou pelo menos a uma centralização excessiva do poder na mão do executivo. Aconteceu, na minha visão, uma espécie de mutação, porque toda doutrina política ela não é estática, né? Ela vai mudando, e foi começando a acontecer uma valorização progressiva do trabalhismo oficial com relação à ideia democrática. Antes, de fato, eram outros tempos, e eu acredito que isso acontecia até com a Igreja Católica, com os católicos, né? Se a gente for culpar o trabalhismo de ter sido autoritário no seu princípio e tal, a gente tem que olhar para a gente mesmo, para a nossa própria igreja e tal, porque antes a igreja, de fato, assim, tinha uma espécie de suspeita para com a ideia democrática, quando não, simplesmente assim, não se importava muito, assim, até Leão XIII também, um pouco antes da Rerum Novarum publicar uma encíclica, se eu não me engano, foi na Diuturnum Illud, que ele passa a reconhecer assim, que a ideia democrática não é errada em si mesma, mas existia uma certa suspeita com isso. Mas depois de 45, por exemplo, você olha os discursos católicos aqui da doutrina católica no Brasil, e a igreja passa a ser uma ardente defensora da ideia democrática e não parou até hoje. Então existe uma mudança que acompanha, assim, né, aquela coisa, isso vai soar meio positivista, mas acontece em certa medida, né, tem os espíritos do tempo, assim, existe, a sociedade ela meio que vai evoluindo e vai mudando lentamente seu pensamento. E de fato é algo que acontece hoje. Hoje em dia, se alguém se diz assim, olha assim, eu acho que a democracia é uma porcaria, se ela falar isso fora do Twitter ou da rede social, onde esse discurso ele é meio, assim, aceito em certos meios, assim, da extrema direita, digamos assim, ela vai ser, todo mundo vai olhar com o olho torto, mas não foi assim antes. E de fato, assim, o trabalhismo ele tem esse apego ao executivo desde antes, né? Eu posso citar aqui o castilismo, que foi influenciar depois o Getúlio Vargas, e existe claramente essa questão, ele vai chamar ele não vai se importar com a ideia de representação. A ideia de representação é fundamentalmente uma ideia liberal, pelo menos na concepção dele, né, de que o governo tem que representar de baixo para cima o intento, digamos assim, das massas, né, dos seus representados. Isso vai ser uma ideia bastante liberal. O que vai dizer o positivismo, tanto ortodoxo quanto heterodoxo, e também o castilismo? Né, que depois vai ser seguido por Borges de Medeiros no governo do estado, Pinheiro Machado, enfim. Ele vai dizer que é o seguinte, que o governo, antes de representar de baixo para cima, ele tem que instruir de cima para baixo. Ele tem que moralizar a sociedade. Em épocas de caos, você não cabe a ideia democrática. Isso é uma ideia que está presente, sinceramente, até mesmo na tradição romana, né?
Isso é uma ideia que está presente na tradição latina. Essa ideia de que, para tempos de caos, você precisa de um governo ditatorial para colocar ordem na casa. Isso é algo que o castilismo dizia. Mais até que o Conte. O Conte ele não vai ter essa ideia de que tem que ter a extinção dos 3 poderes, você tem que ter apenas o executivo, os demais poderes são apenas órgãos do executivo e tal. Não, ele não vai chegar a dizer isso, ele estipula lá uma diferenciação de poderes e tal. O castilismo vai ser até mais autoritário aqui no Brasil. Justamente porque ele via a sociedade como padecendo de dentro para fora, como se estivesse instaurada num grande caos, né, causado pelo sistema parlamentar às avessas, que ele chamava de o sistema parlamentar, né, a piadinha parlamentar. Ele e o Borges chamava o sistema dessa forma. Estava num caos, ou seja, a ordem pública estava nas mãos de um sistema que não se importava com o bem comum. Então, em prol do bem comum, o Estado tem que intervir por tempo, digamos assim, indeterminado, de uma forma assim, tem que ter o poder nas mãos de um governante instruído. É até uma ideia platônica, né, do governo do rei filósofo, só que aqui, em vez da terminologia ser o governo do sábio, do rei filósofo, é o governo dos técnicos. É isso que o positivismo vai pregar, né? É isso que o positivismo ele vai pregar. Então ele é como se fosse um resgate para tempos modernos de uma ideia que tem precedente na latinidade, no Império Romano, e, digamos, de um certo platonismo, inclusive, né? Então, sim, ele é autoritário, só que depois o trabalhismo ele vai começar a se nutrir da ideia democrática, porque os tempos mudam, né? Enfim, e tem até um discurso do Pasqualini sobre democracias e ditaduras, e a questão chave, a questão central, é justamente que a ditadura proporciona a capacidade de quem está no executivo de fazer o que não poderia ser feito em circunstâncias normais democráticas. É uma ideia polêmica, é uma ideia que eu não sei o que pensar sobre ela, sinceramente, porque é uma questão muito sensível para nós hoje, mas é essa a ideia. Mas, na minha opinião, o trabalhismo foi expurgado completamente disso. Hoje em dia, o trabalhismo ele nutre uma grande devoção pela democracia, principalmente depois de Brizola, quando houve a ditadura militar, ou seja, quando a ditadura estava nas mãos de gente que não favorecia as massas populares, que não favorecia os trabalhadores e tal, e não fazia em prol deles, né? Ok, o Geisel até fez uma coisa ou outra, assim, foi uma coisa ou outra não, seria até dizer pouco, foi ele que modernizou a Petrobras, né? Mas de um modo geral, assim, perseguições, torturas, até a gente vê o que a Igreja Católica fala a respeito, mas quando a ditadura estava na mão dos militares, o trabalhismo sofreu. Então, justamente ali com Brizola, depois da ditadura militar, o trabalhismo ele mudou completamente de figura e auriu, assim, e passou a defender assiduamente assim, a ideia democrática. Então, na minha opinião, foi mais ou menos esse panorama. Entendi. Valeu. Ótimo. Então, é isso, gente. Acho que a gente fica por aqui. Foi muito bom, de verdade. Eu tenho um grande apreço pelo trabalhismo. Quem me conhece sabe, sobre os governos, sobre doutrina social da igreja, talvez seja o tema relacionado ao catolicismo que eu mais gosto, e o trabalhismo, dentre as várias teorias que foram baseadas na doutrina social da igreja, é que eu mais tenho ligação, né? Então, eu agradeço a participação aqui do João Guilherme, não sei pronunciar o seu nome, foi mal, Pianezola, assim, né? Agradeço muito, foi uma aula maravilhosa, de verdade. Então é isso, meu camarada. Até um outro episódio, quem sabe. É isso. Algum comentário, Felipe, Gabriel, Matheus, João, algo para nos encerrar? Uma recomendação, né? Se você puder recomendar um livro, um texto, um artigo sobre o assunto, né? Pronto, eu vou recomendar aqui rapidinho. Tem o Imaginário Trabalhista, eu acho que é Jorge Caldeira. É Jorge Caldeira, se eu não me engano o nome, que vai falar sobre
essa coisa. Se eu não me engano, ele não é um entusiasta do trabalhismo, mas a gente não lê somente com quem concorda. Mas é um livro interessante. É Jorge Ferreira. Jorge Caldeira é um outro historiador. Enfim. Vocês estão me ouvindo? Tá, eu não mutei, né? Beleza. Então, eu tenho algumas recomendações sim a fazer. Primeiramente, vamos ler o próprio Pasqualini, né? O episódio aqui foi curtinho, não deu para fazer uma espécie de listagem da ideologia dele certinho, mas então fica aí para a galera ler em casa Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro e a Sociedade segundo o Trabalhismo, de Alberto Pasqualini. Se eu não me engano, são 2 discursos proferidos no Senado na década de 50, e eu acho que 100% do trabalhismo ali pasqualinista está nesses dois documentos que tem, é bem facinho de achar na internet. E também, obviamente, ler Aurélio Novarum. Quem não lê Aurélio Novarum vai ficar boiando completamente, e aí vocês conseguem ter na cabeça, assim, como a doutrina trabalhista se encaixa perfeitamente, na minha opinião, segundo a doutrina social da igreja. Eu também queria dizer que, se existe, assim, uma necessidade hoje em dia de resgatar uma política cristã que siga a doutrina social da igreja, o que eu queria deixar aqui de legado desse podcast é que a gente não precisa criar as coisas do zero. A gente pode olhar para o passado, usar a frase do Chesterton, né, que a tradição é a democracia dos mortos. Então vamos dar chance para as pessoas que vieram antes de nós de falar, e eu diria que a doutrina que siga, uma doutrina política que siga a doutrina social da igreja, ela já existe, e é o trabalhismo. Então, e o trabalhismo, ele não é algo engessado, não é algo que ficou para trás, ele ainda é 100% atual, e ele está aqui para todo mundo. Até mesmo assim, ele é tão abrangente que ele não é sectário. Então, uma pessoa que está ouvindo pode dizer, mas eu não gosto de Getúlio Vargas, eu acho o Getúlio Vargas um feio bobo cara de melão, um ditador, não gosto dele. Cara, o próprio Alberto Pasqualini, ele era crítico da figura do Vargas. Ele criticava o Vargas de ser populista. Sabe, essa velha crítica que a gente já tem, assim, o Pasqualini, ele era fortemente crítico desde a década de 30 do governo ali provisório do Vargas. O Pasqualini já vai começar a falar contra, mas ele foi no PTB porque ele sabia que a doutrina dele, que o trabalhismo era mais importante do que contendas particulares. Então eu acho que o trabalhismo, ele tem muito a contribuir para o Brasil de hoje, e mais ainda a doutrina social da igreja. Então seriam essas minhas recomendações e as minhas considerações finais. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Lembrem-se aí que a gente está com o nosso projeto do livro. Podem acessar aí no Instagram, dar uma olhada e adquirir o nosso livro. Vejo vocês provavelmente na próxima semana ou na outra. É isso. Um abraço. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.